Galera, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero contribuir para o teu aumento intelectual, teologicamente assim falando. O meu nome é Pedro Emanuel, eu sou acadêmico de teologia, sirvo na Igreja Batista Ágape em Sobral como presbítero, líder de jovens e professor de escola bíblica, dentre outras funções. E hoje eu quero falar com você sobre quem foram os fariseus. Ou melhor, quem são os fariseus? Gente, eu achei bem, né? Tipo, bem tenebroso, né? Quem são os fariseus? Assim, algo bem... Então, pessoal, quem foram os fariseus? Fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Falando sério, tá muito bom. Fica aí. Bem, pessoal, na Bíblia nós vemos em vários momentos Jesus ele tendo um embate com mestres da lei, Jesus tendo um embate com saduceus. Nós vemos também alguns grupos, os zelotes, os essênios, como eu já citei, os saduceus, dentre outros. Mas também eu gostaria, hoje nós vamos nos focar sobre quem foram esses caras, os fariseus, quem eram esses homens. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que os fariseus foram o grupo, digamos assim, daquela época, o grupo de radicais daquela época, que de alguma forma mais teve embate com Jesus, que mais se chocava com Jesus. A gente vai entender um pouco sobre isso. Os fariseus eram um grupo de homens que eles eram estudiosos da Torá, que é a Torá, é o Pentateuco, que hoje nós temos ali no começo os 5 primeiros livros da Bíblia, a partir de Gênesis. Na sua percepção, digamos assim, mas talvez não na sua natureza, porque seria muito injusto da minha parte comparar, né, fariseus com pastores, né? Seria muito sem sentido da minha parte comparar fariseus com talvez algum grupo de teólogos, né? Eu estaria sendo muito absurdo nessa comparação. Mas os fariseus, eles eram esses homens que estudavam o que eles tinham, digamos, de certa forma, de Bíblia naquela época, que era basicamente a Torá. Então era um grupo que estudava a Torá, interpretava a Torá e estabelecia para as pessoas o que era certo e o que era errado nas suas vidas a partir do entendimento, da concepção que eles tinham do seu estudo. E como foi que esses fariseus surgiram? Os fariseus foi um grupo que ele foi criado por volta do ano 163, não dá para dizer ao certo, estou dizendo que por volta, aproximadamente, tá bom? Não dá, quando nós falamos de contexto histórico, principalmente contexto histórico bíblico, a gente fala de épocas aproximadas, tá bom? Então, aproximadamente no ano 163 antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus nascer. Eles se preocupavam em ser bastante fiéis à Torá, às escrituras, ou seja, a Bíblia deles. Eu estou contextualizando aqui para vocês, não era a Bíblia que a gente tem hoje, galera, tá? Tem livros da Bíblia que estavam com eles, mas não é propriamente o livro que a gente tem hoje. Eles se preocupavam em guardar a tradição judaica de forma inviolável. Por que eles tinham essa preocupação tão grande? Por que eles se preocupavam em ser tão radicais? E por que eles nasceram em volta desse posicionamento mais duro na observância das leis, das escrituras? Porque eles nascem em um contexto que a cultura helenista e a dominação helenista estava muito forte com os judeus. E essa cultura, em alguns aspectos, eles divergiam de forma muito profunda daquilo que o Senhor ensinava. Para vocês terem ideia, a cultura helenística, os gregos, digamos assim, eles eram a favores de várias coisas que o povo de Deus, que a lei reprovava, práticas sexuais, relacionamentos e muitas outras coisas, a alimentação. E alguns estudiosos afirmam que quando Israel estava sob o domínio helenístico, eles obrigavam não somente Israel, mas todas as outras culturas a se renderem aos seus costumes, ou seja, meio que eles queriam mudar toda a mentalidade, queriam matar a cultura do povo que eles dominaram, e eles obrigavam os povos dominados a viver a sua cultura. Então, um povo ali que tinha uma cultura muito forte, que veio ali durante anos, muitas vezes tendo sido questionado diante da sua fidelidade diante do Senhor. Muitos profetas vieram para o povo e disseram: olha, vocês sofreram isso porque vocês
porque vocês se desviaram do Senhor, porque vocês se desviaram da lei. Você vai ver Jeremias falando disso, você vai ver Isaías falando disso, você vai ver muitos outros profetas falando disso, que o povo se desviou e o povo sofreu e o povo pereceu. Por quê? Porque se afastou da lei de Deus. Então, essa ideia de que, poxa, eu me afastar da lei, eu me afastar das escrituras é ruim, eu me afastar da vontade de Deus é extrema, vai trazer muito mal para mim. Então, inicia-se ali um movimento extremamente radical para que o povo não se afaste da lei do Senhor. E nasce em oposição exatamente a uma cultura que obrigou eles a isso, a se afastar tentou matar a cultura e tentou matar a tradição. Então essa era uma das coisas que os fariseus se preocupavam, em separar ali, proteger o povo judeu da cultura grego-romana, certo? Que era muito forte naqueles dias e envolvia muitas coisas que realmente eram contra a lei. Se você tiver a oportunidade de ler Mateus capítulo 7, você vai ver Jesus questionando a integridade que eles tinham, tá? Em seguir a lei e em seguir os ensinamentos de Deus. Jesus, ele nos permite entender que os fariseus estavam mais preocupados em seguir as suas tradições e as suas leis criadas por eles mesmos do que seguir realmente a essência. Eles se perderam da essência do que Deus tinha instruído, e Cristo, o Messias ungido, era o segmento daquela lei, era o cumprimento daquela lei, e eles não conseguiam ver isso porque eles se perderam da real essência. Então, na época de Jesus, era assim que eles se encontravam. Eles eram um povo que eles eram transpareciam ser bastante radicais, mas, na verdade, eles não estavam seguindo o verdadeiro ensinamento do Senhor. E por que nós vemos tantos embates de Jesus com os fariseus, até mais do que com outros grupos? Por quê? Porque os fariseus, eles eram um grupo que era mais aceito em meio ao povo. Era um grupo que conseguia se comunicar com o povo, digamos assim, e que o povo mais ouvia. Meio que era eles que ditavam as regras em relação ao cumprimento da lei. Como que isso acontecia? Tinha a lei, tinha lá a Torá, tinha os ensinamentos dos profetas, mas principalmente a Torá. E os fariseus, eles liam aquilo dali, e eles interpretavam e eles ensinavam, que é chamado muitas vezes na Bíblia da tradição oral. E eles ensinavam aquela tradição oral para as pessoas, e as pessoas, elas não se preocupavam em seguir propriamente a lei, mas a tradição oral. O que era a tradição oral? Era a interpretação dos fariseus da lei de Deus, da lei de Moisés, certo? E é contra isso que Jesus vai questionar, e era aí que nasce o problema dos fariseus naquela época. Um grupo de estudiosos, um grupo de homens profundos nas escrituras, mas que os ensinamentos e o direcionamento que eles davam para o povo não era fruto não vinha do coração do Senhor. Não era algo que nascia a partir do sentimento que o Senhor teve na hora de escrever, de passar para Moisés e para os seus profetas aquilo que estava nas escrituras, mas era fruto da opinião dos fariseus. E aí nós vamos ver por vários momentos o Senhor questionando aquilo dali. O Senhor vai questionar o sábado, o Senhor vai questionar o comer sem lavar as mãos. Vários questionamentos que o Senhor Jesus Cristo vai fazer. Por quê? Porque eles fugiram da essência, e aquilo dali impediu que o povo entendesse realmente quem era Jesus. Mas o que nós sabemos é que nos dias de Jesus, ele deixou muito claro para nós que ele não apoiava, que ele não concordava com aqueles homens. E o ponto que mais se destaca, a condição que mais se destaca daquele povo naquela época, era exatamente o fato deles serem extremos homens religiosos, que estavam mais preocupados com a sua tradição, mais preocupados, digamos assim, com a sua teologia, do que propriamente em entender qual era o coração do Senhor para aqueles dias. Não se preocupe em acreditar. Quando o Senhor Jesus denuncia a religião dos fariseus, ele está intrinsecamente dizendo para nós que existe um jeito mais fácil, ou que não devemos nos preocupar tanto assim com o pecado. A palavra de Deus, Jesus vai dizer no Sermão do Monte, que a nossa justiça deve exceder e muito a dos fariseus. O Senhor Jesus, a denúncia deles não é só... Jesus não está denunciando a santidade. Jesus não está denunciando uma vida em se preocupar em agradar a Deus. Jesus, ele está denunciando a religião hipócrita daqueles homens, em que afirmavam leis e mais leis, mas na verdade eles estavam apenas fundamentando a religião do seu coração e não verdadeiramente a religião do Senhor. Não importa
quão bonita, não importa quão maravilhosa seja a teologia, a doutrina, a religião, a fé que você possa ter na sua vida. Se essa fé, se essa religião não é fundamentada em Cristo, não é fundamentada na ação de Cristo na cruz, em morrer pelos nossos pecados, nos limpar da nossa imundícia, essa religião de nada serve. É apenas boas palavras ou um erudismo barato. Para nós, pode até parecer muito lindo, mas para o Senhor não passa de asneiras aos seus ouvidos, se é que ele se para escutar. Com esse vídeo eu tentei te ajudar para que você pudesse entender um pouco sobre o que é um fariseu, o que foram esses homens, o que a Bíblia diz sobre eles. E tá aí, tire as suas conclusões. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou tentar te responder, tá bom? Se você tem algum texto na Bíblia, algum ponto na Bíblia que você tem dúvida e gostaria que eu comentasse, que eu gravasse um vídeo, também deixa aí que nos próximos dias, quem sabe, a gente pode estar fazendo vídeo com a sua sugestão. Que Deus te abençoe e até a próxima.